Olá, eu sou Suzana Barelli e esse é o Mercado em Minutos. Nessa edição, eu vou focar no seminário Adega Ideal, que foi realizado em meados de agosto aqui em São Paulo e que trouxe dados muito importantes para o mercado de vinho. A bem da verdade, esse seminário está virando uma tradição no setor. Ele vem sendo realizado a cada 6 meses e que traz os dados da Ideal do semestre anterior e tenta mostrar traz elementos para a gente discutir o mercado atual e também olhar para frente. A apresentação do Felipe Galta Roça, que é o CEO da Ideal, começa mostrando que no primeiro semestre teve uma queda de 4% no volume, aqui somado o que foi comercializado pelas vinícolas brasileiras e também o que foi importado. Essa queda, por mais que seja um número maior do que muita gente gostaria, ela mostra que o mercado de vinhos está num patamar muito acima do que foi 2019. 2019 é o último ano que a gente tem antes da pandemia, e na pandemia todo mundo aqui acompanhou, teve uma reviravolta no mundo do vinho e o vinho se tornou a bebida, né, da quarentena, teve um crescimento muito grande. Então assim, a gente está bem acima do que foi 2019, é importante. Bom, no cenário traçado pelo Felipe, esse primeiro semestre foi um semestre bem complicado, com aumento de custos de insumos, tanto nacionais quanto os importados, e com aumentos de custos de logística. Um exemplo que foi falado é que antes um frete de Portugal para o Brasil, né, um container, ele custava 900 euros. Agora você não consegue por mais de 4.000 a 5.000 euros. É muita coisa, né? Também tem todo o impacto na comercialização dos vinhos de menor valor agregado, isso pelas restrições econômicas aqui do Brasil. Tem a concorrência das demais bebidas que agora entraram, né? Antes as pessoas estavam em casa e bebiam vinho, agora elas saem. Então tem a cerveja, tem o uísque, tem o gin, tudo isso como concorrência, o que traz certas incertezas para o mercado de vinho, né? Com tudo isso, ainda não é possível saber como é que vai ser o segundo semestre. Mas as previsões e o palpite do Felipe, da Ideal, é que a gente vai voltar a ter a curva de consumo que existia antes da pandemia, ou seja, primeiro semestre mais fraco, e aí as vendas de vinho vão crescendo ao longo dos meses, crescem no inverno principalmente, porque o Brasil ainda tem um consumo muito grande de vinho tinto, e vai crescendo, né? A Black Friday e Natal continuam como datas muito importantes para o mundo do vinho, né? Agora, uma das coisas que já dá para falar é que esse primeiro semestre teve uma mudança nos canais de importação. Isso mostra tendências. A primeira é que as importações diretas dos supermercados caíram 18%. E os supermercados, a gente sabe, é quem traz o vinho de menor valor agregado, e a gente vê as classes econômicas mais baixas sendo mais afetadas pela questão, né, todas as questões econômicas, inclusive, né, estão cortando o consumo de produtos, e o vinho é um deles. O outro é a queda de 8% do e-commerce. Aqui tem empresas que caem e tem empresas que crescem, mas na média tem uma queda de 8%. E por outro lado, os importadores tradicionais, os distribuidores, eles tiveram uma alta de 10% na sua importação nesse primeiro semestre do ano. Outro ponto que os dados da Ideal mostram é o sucesso absoluto dos espumantes, sejam eles nacionais, sejam eles importados, né? E também tem uma sinalização clara pelo aumento da importação de vinho branco. O consumidor começa a descobrir o branco, ainda bem, né? O que é um dado muito interessante, mesmo o tinto ainda predominando. E no semestre teve uma queda de rosé, mas essa queda do rosé, ela é mais vista como uma questão pontual, provavelmente tinha gente estocado e por isso teve menos importação de rosé, e não como um fenômeno duradouro. A ideia é que o rosé volte a crescer muito em breve. Além disso, a apresentação dos dados e de todos o debate contou com a apresentação jurídica do Renato Camilotti, que é um especialista no mundo do vinho, e também com uma apresentação bem interessante da Conte-Toro. A Conte-Toro, ela fez uma ampla pesquisa de mercado, na verdade ela uniu dados de Nielsen, da Ideal, da Wine Intelligence e vários outros dados para pensar o mercado de vinho aqui no Brasil, né? E uma das conclusões da pesquisa é que mostra assim, que apenas 40% das residências brasileiras compram uma garrafa de vinho por ano. E aqui uma garrafa de vinho de mesa, que é aquele vinho elaborado com variedades não viníferas. E apenas 6% consomem vinho fino, né? A gente pode ver esse dado, tem gente que pode ver como preocupante, mas também é possível ver como um sinal de uma super oportunidade
para entrar no mercado de vinho, tem espaço. A pesquisa da Conchitoro também mostra um crescimento acelerado dos brancos, que bate com os dados da Ideal, e dos rosés, mas mesmo assim os consumidores ainda preferem os vinhos tintos. E o mais interessante da pesquisa, na minha opinião, foi apontar quais são as barreiras que impedem o crescimento do vinho. E a maioria delas são na questão das regras, dos rituais, que são coisas que a gente pode tirar do mundo do vinho, no sentido de aumentar o seu consumo. É claro que tem situações em que os rituais são necessários, mas tem situações que não precisam, que você não precisa de uma taça linda como essa para sentir um aroma de um vinho mais simples. Você pode simplificar e com isso aumentar o consumo de vinho. Outro ponto que a pesquisa aponta é a quantidade de rótulos e de informações que ela torna a escolha do consumidor muito complexa. Então, sugere maneiras de simplificar isso com maneira de aumentar a compra de vinho e, consequentemente, o seu consumo. Vários desses dados e alguns outros da Conchitoro vão ser apresentados durante a ProWine, que acontece agora em setembro. É isso. Obrigada!